Hino órfico ao céu. Céu, pai de tudo, eterna parte indestrutível do cosmo, primevo, princípio de tudo, fim de tudo, pai cósmico, envolvente sobre a terra como um globo, ó lar dos venturosos deuses, movendo-se em rugentes turbilhões. Celeste e terrestre, guardião que tudo cercas, tens no peito a insofrível constrição da natureza, de pele escura, indomável, todo vário de vária forma, onividente prole do tempo, venturoso e sublime nome, ouve-me e traz piedosa vida ao teu iniciado neófito. Esse hino, aqui na tradução do Rafael Brunhara, na edição da Madamu dos Hinos Antigos, ele representa certa visão do céu que é antiga, o céu como de alguma maneira lar dos deuses. E é uma concepção do céu que muitas vezes achamos que não podemos ter mais. E se cita nisso exemplarmente o fato que o homem pisou na Lua. Recentemente, um mutual de Twitter, o @filoferato, com PH, Giovanni, ele fez um par de posts eloquentes a esse respeito, sobre como Neil Armstrong teria morto um deus, que teria destruído a possibilidade de qualquer animismo, de olhar para o céu e ver nele realmente um titã, um deus. Ora, isso tudo me soa muito cru e pouco provável que um foguete e um homem pisando numa terra tenham conseguido roubar de nós um acesso experiencial às realidades metafísicas. Tem algumas coisas distintas a esse respeito a dizer. Em primeiro lugar, se vocês ouviram bem o hino, ele trata o céu como celeste e terrestre, né? Uma atribuição curiosa. E eu acho que isso tem a ver, em primeiro lugar, ao fato que essa concepção do céu como um princípio, como o limite de todas as coisas, o limite que engloba tudo, né? Ele é anterior a qualquer visão geocêntrica do mundo que separaria, assim, a Terra é o centro, e daí tudo que está em volta dela é o céu, de maneira que céu e terra, na realidade, não se tocam, né? São lugares em princípio distintos. Não, a nossa experiência do céu como o princípio que tudo engloba, ele vem antes mesmo de desenvolvermos modelos cosmológicos tridimensionais nesse sentido. Ele vem antes de uma experiência mais básica, menos teorizada da nossa experiência, em que percebemos o mundo como dividido entre a Terra, né, marcada pelo horizonte, sua extensão, o céu que está acima do horizonte e o submundo que está debaixo do horizonte. E de fato, o céu, ele frequenta, se pensarmos no céu como o mundo das estrelas, aquilo que no qual os deuses venturosos sempre vivem, dentro do qual as estrelas imortais se mexem, as estrelas estão nascendo do submundo para cima do horizonte e daí descendo de novo. É esse o céu da experiência, é esse o céu que é, vamos dizer, uma ponte metafísica para o ser. Porque é o fim desse céu que Parmênides vai para encontrar a deusa, que lhe revelou o argumento de que o ser é e o não ser não é, que lhe revelou que aquilo que é absolutamente presente, se você presta atenção no que quer dizer presença, não pode ter nela nenhuma ausência, nem mesmo a ausência de uma relação conosco, a ausência de um pensamento. Então, a presença, enquanto tal, é algo que se faz presente por ser completa e perfeita, ela se manifesta. É esse céu que ele teve que atravessar. Ele foi, onde que ele foi? Segundo o poema de Parmênides, ele foi ao portão do dia e da noite, né? Lá onde dia e noite trocam de lugar, lá no horizonte. O céu é lugar
de passagem. Ele é o filho, a prole do tempo no hino órfico. Também no Fedro de Platão, ele é passagem. Os deuses e as almas, eles atravessam o céu para sair do céu e acima do céu contemplar o lugar para além do céu, né? Que lá está a planície da verdade, a planície infinita da verdade. O céu, então, ele sempre tem esse caráter mediador, né? E então não é a ideia de que ele sozinho já é a perfeição. Não, se ele tem coisas perfeitas, é porque ele é um mediador. E se nós descobrimos que ele não é inteiramente perfeito, isso ainda não abole o seu papel de mediador. Aqui eu quero desenvolver isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, podemos de vez em quando ficar presos à ideia de que se o céu não é aquele sistema de círculos concêntricos, de esferas concêntricas que vemos em filósofos antigos e medievais, então ele não serve como mediação daquilo que é absolutamente presente e eterno. Porém, isso não é forçoso. Se você pegar um filósofo como Giordano Bruno, né, que ele, pelo contrário, ele era um platonista que abraçou a tese de um universo infinito, porque ele dizia: se o universo é infinito, nós não precisamos atravessar quaisquer esferas. Nós estamos todos nós já imediatamente imersos no infinito. A mediação está feita, está realizada, né? Chegamos lá já, sempre já. O ponto não é ascendermos pelos céus. Não, o ponto é nos darmos conta que estamos em meio ao infinito, né? Os diálogos cosmológicos, eles vibram com essa intensidade. Então, não há por que necessariamente ficarmos presos a só uma cosmologia. E os textos do Bruno são um exemplo de quão flexível o platonismo pode ser. De outra maneira, podemos ver que pisarmos na Lua não aboliu a totalidade da experiência. Ele não aboliu nem mesmo o horizonte. Ele mudou o horizonte de lugar e as fotos da Lua têm outros horizontes, mas ficamos presos a um horizonte. A própria Revolução Copernicana, né, de Kant, que teria, né, sido um terremoto, né, que desfez as bases da ciência antiga, ele também é tudo sobre a importância da noção de horizonte. E se temos horizonte, temos céu e temos terra. O horizonte era teorizado pelos gregos, segundo Eduardo de Souza, como oceano e oceano, que era o ponto de encontro de Gaia e de Uranos, da terra e do céu. Então, podemos continuar a entender o céu que experimentamos, esse céu imediato, pré-teórico, como um símbolo vivo da própria totalidade no qual estamos sempre inclusos. A totalidade que forma e que junta todo o nosso, toda a nossa experiência. Lembrar que no Timeu de Platão se comenta que Uranos é outra palavra para cosmos. São dois nomes da mesma coisa. E lembrar da etimologia de Uranos no Cratylon, é aquilo que olha para o alto, né? E então o Uranos tem essa noção de mediação sempre. É um símbolo, né? E é um passo entre aqui e lá. E esse símbolo não nos foi roubado por ter mais uma ou outra experiência. A estrutura da experiência humana continua a mesma, continua almejando a totalidade, continua se confrontando com o horizonte, continua de pés fincados em um ponto de vista, em uma perspectiva, em uma terra, né? A terra, o céu, o oceano, o sol e as estrelas,
eles são, antes de serem esses corpos materiais, eles são essas estruturas do próprio aparecer, da própria manifestação, né? Que eu reduzo e eu aqui falo de maneira mais imediata como nossa experiência, mas são estruturas da própria aparição, de como as coisas aparecem e desaparecem, né? Aparecem e somem. Isso que é a Gênese, né? É a aparição e o sumiço das coisas. Isso que é o mundo da geração e da corrupção, né? Ao contrário do mundo do puro ser, do On, que é a pura presença que se faz presente em cada momento, que nós não encontramos viajando para qualquer lugar ou contemplando qualquer objeto nas estrelas. Não, nós encontramos em nós mesmos, em primeiro lugar, na nossa presença a nós mesmos, como vidas e mentes que refletimos e que nos constituímos como eus, mas que daí dentro de nós encontramos realidades ainda mais presentes, ainda mais básicas do que o nosso eu, porque nosso eu é um projeto e um resultado do nosso esforço constante de se constituir, mas nós encontramos dentro de nós mesmos, com as estátuas que Alcibiades dizia ver dentro do peito de Sócrates, encontramos aquelas formas, aquelas realidades universais sempre presentes, luzentes, que Platão chamava de formas ou ideias, e que estão elas mesmas fundadas em coisas ainda mais básicas, em vontades que estabelecem o que é bem e o que é mal, em valores divinos, que chamamos de deuses. Enfim, assim podemos ver e ainda cultuar os deuses cósmicos do céu e da terra e do horizonte. E podemos apenas nos dar graças a esses deuses pela iluminação que eles trouxeram e que nos permitiram desenvolver todas as tecnologias e maravilhas da ciência moderna, até mesmo os foguetes que nos levam à Lua, e sabe-se lá aonde eles ainda vão nos levar. Então eu tinha prometido esses comentários sobre esse post do @filoferato, e eu espero que eles sirvam de inspiração para mais pensamento e questionamento e investigação filosófica. Um abraço, assinem o canal.